Samuel 17, versículo 1. Diz assim: E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá. E acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quém, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o órgão do tecelão, e o ferro da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Amém? Somente até aqui eu convido os irmãos para sentar. Glória a Deus. Eu li aqui, irmãos, as características do Golias, e eu li aqui também o panorama assim que estava ali na guerra, né? Então, os irmãos, eu creio que prestaram atenção. Havia um monte de cada lado, e um dos montes estavam os filisteus, e em outro monte estava o exército de Israel. E no meio tinha um vale. Então, a guerra ela não acontecia nos montes, ela acontecia no vale. Então, os filisteus iam descer do monte onde eles estavam, Israel ia descer do monte onde eles estavam, e no vale eles iam combater. Só que os filisteus, eles tinham um homem chamado Golias. E esse homem, irmãos, ele era assustador. Hoje, para a gente que prega, irmão, a gente fala assim, com muita facilidade sobre o Golias. Mas se a gente estivesse lá, nós provavelmente também teríamos medo, estaríamos angustiados, e talvez nós estaríamos igual Saul e o exército de Israel, dentro da tenda com medo do Golias, né? Porque vejam vocês, irmãos, o Golias ele tinha 6 côvados e 1 palmo. Nesse tempo aqui, o côvado ele media 45 centímetros. Como é que é a medida de um côvado? É aqui do cotovelo, irmão, a ponta do dedo médio. Então isso é um côvado, né? Você pega daqui a ponta do dedo médio, isso é um côvado. Daqui, aqui em cima no dedo. Essa é uma das medidas de comprimento mais antigas do mundo, irmão. Isso tem mais de 3.000 anos que eles tinham o hábito de medir distância usando o côvado. Então, houve um tempo em que o côvado era 52 centímetros, e houve um tempo, nessa época aqui, o côvado ele era considerado uma medida de 45 centímetros. Então, o gigante ele tinha 6 côvados, isso dá 2,70 metros. E de quebra ele tinha 1 palmo a mais, 6 côvados e 1 palmo. Então, 2,70 dos 6 côvados, mais 22 centímetros de 1 palmo, 2,92 metros. Então, tu imagine olhar para um cara de 2,92 metros, né? E a Bíblia diz que ele era um guerreiro habilidoso, um guerreiro desde a época da sua juventude. Era um cara que assustava só de olhar para ele, né? Então, realmente era um homem mau, o Golias, né? A armadura dele, irmãos, conforme diz aqui a Escritura, ela media 5.000 ciclos de bronze. Isso dava entre 60 a 90 quilos. Um saco de cimentos mede 50, ou pesa 50 quilos.
A armadura do Golias dava quase 2 sacos de cimento. Quem entende que se você pegar um saco de cimento e jogar em cima de uma pessoa, tu mata a pessoa. Mata ou não mata? Então, para Golias matar Davi, irmão, era só pegar a armadura dele e jogar em cima de Davi, matava, porque tinha quase 90 quilos aquela armadura. Então era uma coisa muito pesada. A lança do Golias, ela tinha 600 ciclos de ferro, só a haste, né? Dava 8 quilos. E a ponta da lança dava 7 quilos. Então, só a lança dele, na íntegra, pesava 15 quilos. 15 quilos a lança, quase 90 quilos a armadura. Ele tinha um capacete de bronze. Na perna ele tinha tipo uma caneleira de bronze, que são chamadas de grevas, que vinha da altura do joelho até o peito do pé, para proteger. Então, não tinha como atingir esse homem. Esse homem era quase impossível de ser atingido por qualquer arma, porque ele estava equipado, armado, bem trajado. Era um combate muito difícil mesmo, né? E se não bastasse o Golias, não sei se os irmãos prestaram atenção, ele tinha um escudeiro junto. Quem é que prestou atenção? O escudeiro era aquele cara que ia junto, né? Então, quando precisava substituir uma arma, né, porque às vezes tem arma que quebra, dá algum defeito, então tem que substituir. O escudeiro era aquele que substituía as armas, que precisavam ser substituídas, ou quando estavam de cavalo, ele também substituía o cavalo. Então, o escudeiro ele tinha esse papel, substituir as armas que precisavam de substituição, ou substituir os cavalos que às vezes eram feridos no combate, e ele tinha que substituir, né, no caso, colocar novos cavalos e trazer novas armas para o combatente. E quando um cavaleiro era ferido, e ele estava num local de perigo, o escudeiro tinha obrigação de resgatar e colocar ele em segurança. O escudeiro também tratava as feridas do guerreiro que estava machucado. E em casos mais difíceis, como a morte do guerreiro, o escudeiro era aquele que tinha o dever de providenciar um enterro decente àquele que morreu. Então, o Golias ele estava vindo, junto com o Golias, o escudeiro. E quem é que estava com Davi, humanamente falando? Tinha mais algum homem com Davi? Ninguém, meus irmãos. Porque todos correram, todos estavam assustados. Então, se só o Golias já era um inimigo terrível, ainda com o Golias, o escudeiro, para providenciar armamento, substituição daquilo que fosse necessário. E do lado do povo de Deus, irmãos, só Davi. Só que Davi, irmãos, ele não teve medo, ele não se acovardou. Ele creu que era possível vencer o Golias. Tanto que ele diz ao Golias assim, ó, o Deus a quem eu sirvo te entregará nas minhas mãos. Então Davi sabia que ele não estava sozinho. Podia haver ausência de família, podia haver ausência de companheiros de guerra, podia haver ausência de pessoas, mas Deus estava com Davi. De igual forma, eu digo aos irmãos, né, nem sempre nós vamos ter toda a segurança que a gente deseja, nem sempre vamos ter todos os cuidados que a gente precisa, nem sempre vamos ter todas as pessoas que gostaríamos de ter, e às vezes nem é questão tanto de gostar, mas é de precisar mesmo. Então nem sempre vamos ter todas as pessoas que precisaríamos ter do nosso lado. Então vão faltar pessoas, vão faltar recursos, vai faltar um monte de coisa para a gente, mas uma coisa não falta: Deus, irmãos. Esse não te abandona, esse não te deixa, esse te acompanha. E ele ainda diz que ele tem colocado o seu anjo ao nosso redor, para que o anjo nos guarde e nos livre do mal, meus irmãos. Você quer mais do que isso? Irmão, nós estamos guardados pelo Senhor, irmãos. Deus é fiel, amém, meus irmãos? Então, quando chegou a hora do combate, o Saul quis entregar a armadura dele para Davi. Só que Davi nunca tinha usado uma armadura antes. Davi nunca foi soldado. Davi era pastor de ovelhas.
Era um homem acostumado com rebanho de ovelhas, era um homem acostumado a tocar uma harpa, era um homem acostumado a manusear uma funda. A armadura não. Davi nunca usou uma armadura. E além do mais, irmãos, a Bíblia diz que Saul era o homem mais alto de Israel. Agora, pensa bem, pegar uma roupa de uma pessoa bem alta, mais alta da cidade, e colocar numa pessoa que é de baixa estatura. Não vai servir nunca. Coitado do Davi, até que tentou ainda, né? O Davi vestiu aquele treco e tal. Daí quando ele foi andar, ele não conseguiu. E aí ele disse, olha, eu não consigo andar com isso. Isso aqui para mim não dá. E Davi tirou aquela armadura, né? E aí Davi disse, eu vou enfrentar Golias com as armas que eu sei usar. E qual é a arma que Davi sabia usar? Uma funda, né? Então Davi, ele vai lá no ribeiro, ele pega 5 pedras. Isso aqui não é uma, digamos assim, uma sorte. Davi pegou 5, é óbvio que ele pega 5, porque ele entendia que ele podia errar a primeira, podia errar a segunda. Davi não estava confiante que, tipo, eu vou dar uma só e vou derrubar ele. Se ele tivesse essa confiança de que uma só era suficiente, ele tinha levado só uma. Ele não ia carregar um peso extra se ele não vai usar. Quem entende que Davi pegou 5 pedras, porque ele pensou, se eu errar a primeira, eu tenho uma outra chance, tenho uma outra, e eu vou tentar 5 vezes. Né? Em 5 vezes é impossível que eu não acerte. Então ele leva 5 pedras. Mas essas pedras, elas também têm um significado espiritual. Ainda que algumas pessoas não concordem, mas é fato. Essas 5 pedras representam os nomes de Jesus. Lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, está escrito, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quantos nomes? 5. 5 pedras, 5 nomes. Então, estas pedras, mesmo que Davi não soubesse disso, porque tem coisas que Deus faz, ele nem sabe que é Deus que está fazendo. O próprio sacerdote que condenou Jesus à prisão, não sabia, mas Deus usou ele em profecia. Ele disse lá no tribunal, ele falou assim, convém que um homem pereça para que toda a nação seja salva. E ele não sabia, mas aquilo era uma profecia de Deus. Por quê? Porque Jesus morrendo, Jesus salvaria a humanidade. Mas ele está falando, convém que Jesus Cristo morra para livrar a nação das mãos dos romanos. Mas sem saber, o Espírito de Deus usou ele numa profecia. É igual Davi, ele pega 5 pedras, porque ele pensa, se eu erro uma, eu tenho outra e tal. Pegou 5 pedras pensando em acertar. Mas as 5 pedras, elas direcionam para os 5 nomes de Jesus. Porque Jesus é maravilhoso, é conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade e é o príncipe da paz. Essas 5 pedras ainda representam a ação da igreja na terra. Lá em Marcos capítulo 16, versículo de número 17, Jesus falou assim, os sinais seguirão aos que crerem. Vamos ver se os irmãos lembram. Em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome pegarão nas serpentes. Em meu nome, se beber alguma coisa mortífera, não vai fazer dano algum. E em meu nome colocarão a mão sobre os enfermos e os enfermos serão curados. Contaram quantos? 5. Falar em línguas, expulsar demônio, pegar em serpente, beber coisa mortífera e colocar a mão sobre os enfermos e eles serão curados. 5 ações da igreja na terra. Então as 5 pedras que Davi pegou, ainda que alguém não queira concordar, mas tinha conotação espiritual sim, é profético, está relacionada aos nomes e está relacionado à ação da igreja de Deus na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, o Deus que concedeu vitória para Davi é o Deus que concede vitória para a igreja dele também, meus irmãos. Só que a nossa luta é diferente da luta de Davi, porque Davi lutava contra o sangue e a carne. Golias era sangue e carne. A nossa luta não é nem contra o sangue e nem contra a carne. Então, nós não vamos procurar pedra aí para atirar em alguém que não vai dar certo. Né? A gente vai para a cadeia, vamos pecar contra Deus,
né? Então, a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne. Talvez alguém aqui esteja, talvez, triste, chateado com alguém da família, com um amigo, com um vizinho, colega de trabalho, irmão da igreja. Só que assim, irmãos, a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Nós lutamos, irmãos, por aqueles que estão, ou lutamos contra aquele que está usando eles contra nós, que é geralmente Satanás. Então a nossa luta é contra o diabo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 10, versículo 4, Paulo escreveu assim, ó: porque as armas da nossa milícia, ou seja, do nosso combate, são poderosas em Deus para a destruição de toda a fortaleza do inimigo. Então, as armas de Paulo eram mais poderosas do que as armas de Davi. As pedras de Davi acertaram a carne, derrotaram a carne e o sangue. Mas as nossas armas, conforme Paulo diz que foram dadas à igreja, elas derrotam Satanás, meus irmãos. Então, o diabo, ele sabe que as armas da igreja, irmão, não são carnais. Paulo diz, as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus. Quais são as armas da igreja? Com que a igreja luta? Oração, meus irmãos. Está com problema? Ora. Está enfrentando luta? Ora. Está sendo perseguido? Ora. As coisas não estão acontecendo como é para acontecer? Ora. Fizeram alguma coisa ou estão planejando alguma coisa contra a tua vida? Ora. Isaías capítulo 54, versículo de número 17, Deus tem promessa. O Senhor fala assim, Isaías 54, 17: ferramenta nenhuma preparada contra ti prosperará. O Senhor está dizendo que não adianta levantarem ferramentas preparadas contra nós, porque elas não prosperarão. Igualmente, Golias perdeu tempo. Golias estava com escudo, Golias estava com lança, Golias estava com espada, Golias estava com seu escudeiro, mas não adianta preparar ferramenta contra aquele que Deus escolheu, meus irmãos. O diabo só levanta para cair de novo, meus irmãos. O diabo só se levanta para passar vergonha. Irmãos, a nossa vitória está decretada pelo Senhor, meus irmãos. É aquilo que Jesus falou em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Então a vitória é nossa. Não adianta o inimigo tentar meios, formas de nos atacar, e o diabo é sujo, os irmãos sabem. Contra Neemias, o diabo usou a calúnia. Como o diabo mentia para difamar o Neemias, né? O diabo foi lá e disse, ó, fala para o rei que Neemias quer ser rei também. Neemias quer ser aí o manda-chuva de Jerusalém. Coitado de Neemias, ele nunca pensou isso, né? O diabo usou calúnias contra Neemias. O diabo usou profecias falsas, né? A gente sabe, irmão, o quanto uma profecia falsa pode prejudicar o caráter, a integridade, a imagem de uma pessoa. Imagine. Eu estava vendo esses tempos atrás aquele pastor Júnior Trovão pregando e levantou um profeta e mandou ele descer do altar. Imagine o cara pregando, preparado com a mensagem, o profeta se levanta, o Júnior Trovão se manteve íntegro e disse, olha, se eu estiver em pecado, que Deus me mata. Agora, se você estiver em pecado, Deus mate você. Não desceu e pregou. Mas quem ouviu uma coisa daquela fica pensando, será que é, será que não é? Então o diabo sabe, irmão, que uma mensagem falsa, uma profecia falsa, uma revelação mentirosa, ela pode destruir a vida de uma pessoa. E aí veio lá os profetas que receberam, irmãos, foram pagos para profetizar mentira contra Neemias. E Neemias se manteve firme, não arredou o pé. Quando convidaram Neemias para descer, ele falou, não vou descer porque estou fazendo uma grande obra. E se eu descer, a obra para. Aleluia. E é isso que o diabo quer que a obra pare. O diabo não está satisfeito com você, irmão. Quarta-feira à noite, meio da semana, né? Tem mais 2 dias úteis para trabalhar. Quem trabalha sábado tem 3 dias úteis para trabalhar. E quarta-feira à noite você aqui dando glória a Deus. Você acha que o diabo está contente com os irmãos? O diabo queria que você estivesse numa rede agora,
navegando na internet, brincando, passeando, curtindo a vida, mas você disse: a minha batalha não é contra o sangue nem contra a carne, é contra o diabo e o príncipe das potestades dos ares. E aqui estamos, irmãos, buscando a presença de Deus, nos revestindo do seu Espírito Santo. Louvado seja Deus, amém, meus irmãos? Esse culto aqui não é para qualquer um, não. Pode anotar o que eu digo para os irmãos. Culto de domingo à noite é para qualquer um. O cara passa o dia andando para lá e para cá, brincando, domingo à noite, estou de boa, vou na igreja. Agora, esse culto de quarta-feira, você sai da linha de produção, sai de uma linha de montagem, sai de trás de um balcão, sai lá de fazer concreto, fazer massa, rebocar, sentar tijolo. Você toma um banho, veste uma roupa e diz: eu vou para a igreja. E isso não é para qualquer um, não, meu irmão, é só para os fortes. É só para quem tem muita fé em Deus. Quem compreende, diga glória a Deus. Culto de quarta-feira, irmão, é culto para quem é forte. Não é para fraco, não. Culto de quarta-feira à noite, irmão, não é para desanimado, não. Não é para crente que está cocheando entre dois pensamentos. É para crente do tipo de Davi. Quando todo mundo correu do Golias, Davi disse: eu irei e enfrentarei esse gigante e o vencerei pelo poder do meu Deus. E Davi veio e venceu, meus irmãos. Então, as pessoas que só fazem as coisas fáceis, né? As coisas convenientes, né? Domingo à noite é fácil vir na igreja. A pessoa acorda 10 horas da manhã, almoça meio-dia, 1 hora da tarde, 1h30, come uma sobremesa boa, dorme a tarde toda, vai passear no parquinho, aí depois do final de tarde toma um banho, vem para a igreja, moleza. Mas agora a diarista passou o dia limpando casa, varrendo, encerando, lavando, passando, cozinhando, dando banho em filho, vestindo filho, levando filho para a escola, buscando filho da escola. O irmão estava trabalhando lá 8, 9 horas dentro da empresa, às vezes, né, produzindo, às vezes até além daquilo que deveria produzir. Aí depois, quando termina o expediente, os irmãos tomam banho, vestem uma roupa. Alguém diz: onde é que você vai? Eu vou na igreja. Mas na igreja hoje, você não está cansado? Pode até estar cansado, mas a nossa alma quer adorar ao Senhor, meus irmãos. Amém? Quem sente que é assim com você, diga amém, Jesus. É assim, meus irmãos, né? Então, a pessoa que não tem foco naquilo que, né? Você pode ver que as pessoas têm mais foco no exercício físico, que agora virou moda, né? Como é que eles postam? Foco, fé e tem outro, força, foco, fé e força. Aí eles vão lá para a academia, né? E aí faz um videozinho, uma foto lá diante de uma máquina, não que seja pecado, mas, né? Foco, fé e força. Eu quero ver foco, fé e força nas coisas de Deus. Aí que eu quero ver, né? É esse foco, fé e força aí para ir numa academia. Isso aí até o ímpio tem, o mundano tem, meus irmãos. Agora, as coisas de Deus é só para quem é espiritual. É só para quem nasceu da água e do Espírito, meus irmãos. É só para quem tem certeza que o seu nome está registrado no céu, no livro da vida, amém, meus irmãos? Então, Deus quer nos abençoar grandemente, né? Então, Davi foi um vitorioso, Davi sempre foi vencedor, porque tinha o Espírito de Deus. Não se acovardava, não se intimidava, não dava um passo atrás, sempre para frente. Só um detalhe, sempre mandado e dirigido pelo Senhor, né? Então, Davi nunca se precipitou nas guerras e nos combates, sempre na direção de Deus. Quem está na direção de Deus, irmão, está seguro, né? Você só vai se decepcionar ou fracassar se você sair fora da direção de Deus. Estando na direção de Deus, irmão, é aquilo que diz o Salmo 91. 1000 cairá a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não vais ser atingido. É aquilo que diz o Salmo 121. Ele guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Louvado seja Deus. É aquilo que diz o Salmo 46. Ainda que as águas rujam e se perturbem, todavia
não me abalarei, louvado seja o nome do Senhor. É aquilo que diz o Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então é isso, irmão, quem está na direção de Deus, não teme a cova de leão, não teme a fornalha ardente. Quem está na direção de Deus, irmão, não se abala, fica firme, amém? Porque Deus é na nossa vida para nos abençoar, amém? Pode bater as palmas bem forte para Jesus, louva o nome de Jesus, glória a Deus. Vamos ficando de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer a parte das ofertas? Você que tem a sua oferta, glória a Deus, pegue na sua mão. Glória a Deus. Pegue na sua mão. Bendito é o nome de Jesus. A irmã Leonilda, ela pede oração pelo seu esposo, o presbítero Simvaldo. Está com a diabetes. A irmã Leonilda e o presbítero Simvaldo é lá do Morro do Meio. Eu conheço o casal. Deus abençoe, presbítero. Vamos orar, irmã Leonilda. Vamos orar sim. Deus abençoe, né? Você que trouxe uma oferta, pegue na sua mão a sua oferta agora. Vamos contribuir, irmãos. Vamos contribuir com amor e com alegria nessa noite. Quem trouxe uma oferta, segure na sua mão. Alguém vai apresentar o dízimo hoje? Se houver alguém, venha para frente. Nós vamos orar pelos irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu me coloco na Tua presença nesse momento, orando por todos os irmãos que estão dando as suas ofertas voluntárias aqui nesta noite. Recebe a contribuição das mãos de cada irmão, de cada irmã e abençoa, Pai. Abençoa poderosamente a vida dos meus queridos irmãos aqui nesta noite, que nada falte na casa, na família, no lar dos irmãos, mas que haja prosperidade financeira, prosperidade espiritual, tudo venha prosperar na vida dos meus irmãos. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Põe na salva, meus queridos irmãos. Pode colocar na salva. Deus abençoe, Deus abençoe. Ó, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Amém. Para nós encerrar, eu quero chamar uma pessoa que teve uma dor de cabeça muito forte que te deu, e para você foi apenas uma dor de cabeça. Para você foi apenas uma dor de cabeça. Mas o Espírito de Deus me revela que foi uma ameaça de AVC que deu. Tá? E Deus te livrou. Mas, pastor, se Deus livrou, por que Deus está revelando aqui? Deus quer confirmar isso para você aqui hoje. Onde é que está essa pessoa? Foi uma dor de cabeça. Pode vir, minha irmã, em nome de Jesus, venha. O irmão Célio, me ajuda aqui, Célio, na oração. Ora pela irmã aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. O irmão Célio vai orar. Pode ficar aqui que o cooperador já vai orar pela irmã aqui. Quem crê que Jesus livra e cura, diga amém, Jesus. Quem crê, diga o sangue de Jesus tem poder. Aqui nessa noite, irmãos, aqui nessa noite, tem mais uma pessoa que o Espírito Santo de Deus me revela, que essa pessoa ela tem uma dor que dá no peito, e você sente que dá no peito, mas ela desce assim mais para baixo, assim na direção assim mais do, digamos, do teu estômago, dói o peito, mas ela corre assim para baixo, como que na direção do teu estômago, né? Mais assim perto da boca do estômago, vamos dizer. O Senhor está te dando livramento de uma veia entupida, me revela o Espírito Santo. Por isso essa dor assim, dói e ela desce assim para baixo. Uma coisa muito ruim, muito sufocante,
quando você sente isso? Onde é que está essa pessoa? Uma vez eu chamo, venha, o sangue de Jesus tem poder, venha. Palmas bem forte para Jesus. A minha vida Jesus já transformou. Eu posso te saudar com a paz do Senhor. A minha vida Jesus já transformou. Eu posso te saudar com a paz do Senhor. Se tu me amas de todo o coração, me mostra teu sorriso e aperta minha mão. Se tu me amas de todo o coração, aceita Jesus Cristo e sejas meu irmão. Amém, Jesus. Vamos fazer a oração da fé. Vou chamar o irmão José Crispim para fazer a oração da fé. E vamos estar encerrando o culto, irmão. Sexta-feira nós temos um culto abençoado aqui à noite. Sábado à noite eu vou estar aqui com os irmãos. Domingo de manhã, 8 horas, a gente está aqui também. Domingo à noite, presença do irmão Valmor Zilli, irmão. Quem lembra do Valmor, diga amém. É um vaso, vai estar domingo à noite aqui louvando o nome do Senhor. Os irmãos estão convidados. A oração da fé com o irmão José Crispim. Se alguém desejar uma oração, pode vir à frente, que eu oro pelos irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Oremos. Pai querido, Pai amado, já ouvimos a Tua palavra, Senhor. Estamos satisfeitos, o Senhor falou conosco através da Tua palavra, Pai. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado pela Tua presença, Pai. Te louvamos nesta noite, Deus. Só o Senhor é digno de adoração, de louvor. Abençoa teus filhos, Pai querido. Abençoa, leva em segurança, guarda, Senhor, debaixo da tua potente mão, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, é que te pedimos, meu Deus. Amém e graças a Deus. Vamos se despedir com a paz do Senhor? A paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus.